Estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus Missão Internacional, é terça-feira, 27 de agosto de 2019. Eu sou a missionária Mônica Sampaio de Mello, pastor presidente é o pastor Cristiano Rezende, e hoje é dia de culto de ensino bíblico. Vamos aproveitar, você que não é inscrito no meu canal, já se inscreve, dá o seu like no vídeo, compartilha, deixa comentários. Aliás, eu quero agradecer as pessoas que têm entrado em contato comigo essa semana, através dos vídeos, né? Essa semana, eu não vou falar o nome dela, mas uma moça, uma senhora, estava morando na rua, assistiu o vídeo pelo celular. O vídeo Você Está Prestes a Sair do Deserto. E entrou em contato comigo, ela é lá do Ceará, falando toda a situação dela, e ela está largando os ídolos e se entregando. Ela contou uma experiência que ela foi para o quarto e para fazer aquilo que o pessoal de um centro espírita mandou ela fazer, e ela tinha que estar no quarto vestida de branco. É todo um ritual que eles têm. Mas chegou num determinado momento, que eu não entendo muito bem disso, mas que abre uma brecha para as entidades, né, que nós sabemos que são demônios, entrarem, né, na pessoa. Ela falou assim: eu não quero. Eu quero Deus de Abraão, aleluia. Eu quero o Espírito Santo. E começou a falar isso. Eu rejeito esses demônios. Olha que coisa mais linda. E você sabe de onde vem essa sabedoria? Do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim: não, porque eu tenho que conhecer a Bíblia. Não, você tem que conhecer Jesus. Pelo mínimo que você conhece Jesus, você tem que entregar a sua vida a Ele. E aí Ele faz a obra. Boa noite, irmão. Pode entrar, seja bem-vindo. Sente-se. Glória a Deus. E esse vídeo que essa irmã viu está no meu canal no YouTube e se chama Você Está Prestes a Sair do Deserto. E logo depois eu lancei esse livro da editora Birrumba. Você Está Prestes a Sair do Deserto. Se você quiser esse livro, entre em contato comigo, eu vou deixar o WhatsApp na descrição desse vídeo, ou entre em contato com a editora www.editoramultifoco.com.br. Hoje nós vamos falar sobre o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho. Qual é o centro do Evangelho, irmãos? Mas se a gente falar só Cristo, tem outras pessoas que creem também, mas não seguem o Evangelho de Cristo. Qual é o cerne do Evangelho? Vamos ver lá no livro de Abacuque. Abacuque, Antigo Testamento. Aleluia. Depois de Naum, tem Miqueias, Naum, Obadias. Esse livro, a palavra Abacuque, ela significa abraço, ou significa que o profeta Abacuque foi abraçado por Deus. O centro do Evangelho, irmãos, é a mudança e a transformação. Porque muitos dizem que creem em Jesus Cristo, mas não conhecem e não se movem. Então o Evangelho é exatamente o arrependimento das más obras por causa de Jesus Cristo, mas por causa de uma palavrinha
palavrinha de uma sílaba só. Aqui em Abacuque, nós entendemos que palavrinha foi essa, no capítulo 2, no verso 4. Ele fala assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse é o centro do Evangelho. Esse livro do Abacuque, ele fala o seguinte, que é uma jornada espiritual, né, contando sobre a trajetória do homem, de um homem que vai da dúvida à adoração. É isso o que o Evangelho tem que transformar. É essa mudança que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem que provocar. A pessoa entra em contato com o Evangelho acabada, destruída, arruinada, sem esperança, não sabendo mais o que fazer. A vida, tudo aquilo que ela depositava confiança, sejam pessoas, familiares, seja emprego, seja formação acadêmica, seja droga, seja bebida, aquilo que ela se apoiava, que ela vê que não leva ao lugar que ela almeja, não dá paz de espírito e não vai levar ao céu. A pessoa chega assim. Enquanto a pessoa for soberba e achar que ela está se apoiando nas obras dela, nas boas obras, ela não vai conseguir essa mudança, essa que em grego fala metanoia, essa mudança de paradigma. E aí nós vamos estudar um pouco o livro de Abacuque para perceber que mudança foi aquela e inclusive nos encontrar, sabe? Eu estava assim, ou eu estou assim, e olha como é que eu vou ficar, como é que eu fiquei. E se der tempo, nós vamos mostrar um pouquinho daquilo que o Antigo Testamento falou sobre Jesus, algumas coisas, tá? Porque eu estou com duas mensagens na cabeça, se elas vão se mesclar, eu não sei, o Espírito sabe. Amém? E aí, irmão, essa mensagem hoje é para você. Sabe, esse abraço de Abacuque, né? Esse ser abraçado, esse upa, é Abacuque. Abacuque foi abraçado pelo Espírito Santo. Abacuque foi abraçado por Deus. Hoje, você foi trazido aqui para ser abraçado por Deus. Hoje Deus vai te abraçar de uma forma que não é, irmão, como nós podemos abraçar, que é um abraço bom, sabe? Principalmente quando o pastor, que é grandão, né? Ele abraça, né? Cheio de braço. Mas é um abraço que ele vem lá de dentro. Ele vai abraçar a tua alma, ele vai abraçar o teu coração, ele vai abraçar a tua mente, ele vai abraçar o teu espírito, ele vai fazer com que você se sinta completamente amado por Deus. Esse é o objetivo. Você crê? Você crê? Como é que é seu nome? Aguinaldo. Aguinaldo. Então, se prepara, porque hoje você vai receber o melhor abraço da tua vida. É o que o Espírito Santo está te falando hoje. Amém? Amém. Então, vamos lá. Olha, essa diferença, né, do homem que entra, que está vivendo numa dúvida, que está vivendo numa situação cercada, ele está cercado, o profeta estava cercado de um Judá, de um povo que se tornou indecente, imoral, começou a adorar ídolos, e ele estava assim, reticente, né? E ele estava indignado, como é que Deus não mudava essa situação, né? Então, essa trajetória cristã
é uma trajetória do homem da dúvida à adoração. Você pode ver a diferença do livro, no capítulo 1, nós vamos ler versos 1 ao 4, ao final do livro, que é uma poesia belíssima de adoração a Deus. A diferença entre o início do livro e o final é impressionante. E é isso que o Evangelho propõe fazer com quem crê, com quem tem fé, com quem se deixa ser justificado pela fé. Olha só, nos primeiros 4 versículos, o Abacuque é oprimido por circunstâncias existentes ao redor dele, né? Ele não consegue pensar em nada além da iniquidade, da violência que ele vê entre o seu povo. E embora ele se dirija a Deus, ele crê que Deus se retirou do cenário da terra, né? Ele crê assim: as palavras de Deus foram esquecidas, as suas mãos não se manifestam, Deus não pode ser encontrado em lugar nenhum. Essa era a desesperança de Abacuque, que não era só uma situação dele. Imagina, Judá quer dizer adoração. Olha como é que estava Judá. Judá é ao redor dele, os familiares dele, os primos dele, as pessoas que ele conhecia, que era um povo escolhido por Deus para adorar Deus, estava adorando outros deuses e fazendo coisas abomináveis. E ele falou assim: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Olha só, vamos lá, vamos ler do capítulo 1, verso 1 ao verso 4. A iniquidade de Judá, sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha Abacuque falando com Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha só, aí Deus começa a falar com ele: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E aí ele fala o seguinte, que ele vai levantar os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, como ele coloca aqui, como vara de Deus, como vara de castigo ao povo escolhido. E os babilônios eram conhecidos pela sanguinolência deles, pela violência deles. Eles eram conhecidos por ser uma nação ímpia, por ser uma nação que não tinha a menor compaixão pelos seus adversários. Eles faziam trucidades, eles trucidavam os seus adversários. E aí o Abacuque estava indignado com isso. Como é que o Senhor vai usar uma nação ímpia para castigar o povo escolhido, Senhor? Ele não estava entendendo nada. E muitas vezes a gente chega na igreja e olha, irmãos, muitas vezes as pessoas não conseguem se firmar no evangelho, que chamam de igreja, né? Não conseguem ficar no grupo daqueles que estão buscando, porque olha, como é que pode essa pessoa desse jeito estar aqui? Como é que pode aquela pessoa daquele jeito? Não vou naquela igreja não, porque, irmão, já até mandei um texto hoje para o grupo, né? Não existe igreja perfeita. A igreja são os seres humanos que se reúnem para adorar a Deus, e não existe ser humano perfeito. Mas é aqui, junto, um incentivando o outro, é que nós vamos encaminhando, né? Ninguém vai ficar perfeito. Tem até uma mentira que fala por aí: não, se já tivesse perfeito, já teria sido tirado da terra.
Isso é balela, irmão. Ninguém vai ficar perfeito e ninguém é tirado da terra porque está perfeito, não. Um caso lá no Antigo Testamento não é base para a doutrina cristã. A doutrina cristã é que o justo vive pela fé. Então, se nós nos reunimos por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo, é um encostado no outro, é um ajudando o outro, é um carregando as cargas do outro, é que nós vamos conseguir eliminar do nosso meio as coisas que não são boas. Não é nós isolando uma pessoa ou deixando de participar. Não é em casa que a gente vai ficar vivendo o Evangelho. O Evangelho, ele é comunhão. Você sabe que aquele discurso duro de Jesus em João 6, quando ele fala que se não comerdes o meu corpo e não beberdes o meu sangue, não tereis partes comigo, né? Coisa dura ele falou, e vários discípulos foram embora. Eles não entenderam que o princípio é a comunhão. Porque o mais importante, embora a gente ofereça no cerimonial, que é um memorial da ceia do Senhor, o pão primeiro, mas o sangue é o caminho para que nós possamos participar do quê? Do corpo, do pão. Nós partimos o pão para que cada um tenha parte com Jesus e todos nós estejamos ligados. Ele não se transubstancia, ele vai continuar sendo um pão de trigo, feito de trigo. A fruta vai continuar sendo a fruta, mas é um memorial para a nossa consciência. Cada vez que nós participamos, nós declaramos: eu creio que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Eu creio que o que eu estou fazendo aqui é certo, está agradando a Deus. O justo vive pelo que ele crê. O justo vive pela fé. Aí olha só, quão diferente, a gente viu os versos, capítulo 1 de Abacuque, versos 1 a 4. Agora vamos ver, lá no final do livro, capítulo 3, versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que a situação permaneça, antes ele estava falando de quê? Ele estava se queixando, ele começa o livro se queixando pela situação que está ao redor. E aqui ele fala, ainda que a situação continue assim, esteja um caos total, ele entendeu nesse decorrer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e não as circunstâncias ao meu redor. Quando você entende isso, você começa a se alinhar com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele fala de um arrependimento, de uma mudança, de uma transformação, para que você possa ser colocado nas alturas, mesmo estando aqui. Olha só. E ele fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, acima das minhas alturas, acima dos meus limites, acima das minhas circunstâncias. Quando você entende o cerne do Evangelho, quando você entende que você
foi feito para a adoração a Deus, independente de circunstâncias. Você aí é transportado para um lugar onde essas circunstâncias não podem te atingir mais. Isso é viver a fé cristã. A fé cristã é assim. A fé cristã não é você ser curado, ter seu problema financeiro resolvido ou qualquer outra coisa. Não, é você crer primeiro. Amém, glória a Deus. Aí depois todas as coisas vão se organizar no seu devido lugar. Mas por que nós estamos falando dessa justiça que vem pela fé? Vamos continuar. Que eu estou tentando desenvolver aqui, né? Para passar para uma outra parte. Você vê o seguinte, quão diferente é a cena nos 3 últimos versículos do livro, né? Com aquele início. Tudo mudou. O que mudou? A mente de Abacuque mudou. A mente do profeta, sabe? O profeta não é mais controlado nem ansioso por causa das circunstâncias, pois a sua visão foi elevada. É essa maneira que o Espírito Santo está falando para nós. É assim que eu quero que vocês vivam a fé. Depois nós vamos lá em Hebreus, né? Que é o capítulo que fala da fé, né? E aí ele fala assim, questões temporais não mais ocupam os pensamentos do profeta, mas os seus pensamentos estão nas coisas do alto. Do alto. E o apóstolo Paulo, ele vem falando, quanto ao mais, irmãos, pensai nas coisas que são do alto. Ah, mas eu estou vivendo isso na terra. Mas pensa as coisas que são do alto, porque é de lá que vem a salvação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem da solução das circunstâncias aqui. O meu socorro vem do Senhor, o Deus da salvação. Aleluia. A gente tem que viver essa fé. Nós temos que viver essa fé. Porque o mundo está mal. Lembra que Deus falou com o profeta Jeremias, que estava lá, ele é contemporâneo de Abacuque, que estava lá reclamando, lamentando e tal. Aí Deus falou para ele, se você se cansa correndo a pé, com homens que estão indo a pé, o que vai acontecer quando você correr com homens que vão a cavalo? O que vai acontecer quando as coisas piorarem? Porque se você pensa em ter paz somente quando está tudo bem, o que vai acontecer quando o Jordão transbordar? Deus está falando para nós, não se liga nas circunstâncias, se liga em mim, eu sou o teu alto refúgio. Não as circunstâncias, sou eu. Qualquer pessoa pode te abandonar, eu não vou te abandonar nunca. Até sua mãe pode te esquecer, pode te desamparar, mas eu não vou. Eu preciso que você esteja ligado nisso. Eu preciso que você creia nisso. Preciso que você creia nisso. Porque se você crê nisso, você já está entendendo o que é o Evangelho, que boa nova é essa. E aí você, daqui da terra, você já vai ver o bem dos viventes. Porque Deus não quer pessoas que procurem a Ele pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Olha só, tem mais coisa aqui. Ao invés do profeta estar sendo regido por considerações mundanas, Abacuque fixou a sua esperança em Deus, pois ele percebe que Deus tem interesse pelas suas criaturas. Sabe, o Deus que criou é o mesmo Deus que sustenta a criação. Aleluia. Sabe? E aí a gente pensa assim, eu posso não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas eu creio! Eu creio! Deus quer
vídeos no meu canal no YouTube, ela falou para mim assim, ela deu uma demonstração de fé que eu fiquei assim, sabe quando Jesus ouviu daquele centurião? Eu sou um homem com autoridade, também, quando eu mando eles fazem, né? Então eu sei o que é autoridade e eu reconheço a autoridade no Senhor. Diga uma só palavra e o meu servo, o meu criado será salvo. Jesus se maravilhou, né? Nossa, eu nunca vi uma fé igual a essa em Israel. Da mesma forma que uma mulher sirofenícia, porque Jesus não tinha vindo para os gentios. Mas não tinha como, irmãos, ele chegar e não reconhecer que a fé daquela mulher, quando ela falou assim, ele falou assim, olha, o pão é só para os filhos. Ela falou assim, eu sei, mas eu também sei que os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão. Aí ele me quebrou. Não tem como eu não atender. Pode ir para casa, sua filha está curada. Então é isso. Aí você imagina, eu senti isso quando essa mulher, moradora de rua, ganhou o galardão de profeta. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz, né, que quando a gente dá um copo de água fria ao profeta, ganha galardão de profeta. E eu estou aqui na condição de profeta, que eu estou falando a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, quando aquela mulher me falou, sabe, coisas assim, eu não quero mais, inclusive ela estava com uma figura de um cavaleiro num cavalo no perfil dela, e eu falei para ela, olha, quando a gente entra para o Evangelho, a gente tem que tirar tudo, a gente tem que largar tudo, todo o expediente passado. Eu larguei, eu estou tirando tudo. Falei assim, então aproveita e troca essa foto do perfil aí, né? Porque o Evangelho não tem figuras. Né? Deus não mandou fazer figuras nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há no mar, para a gente colocar aqui e adorar. Não, a gente só adora o nome de Jesus, nem essa placa, mas a gente adora o nome de Jesus. Essa placa é só para lembrar quem é que a gente adora: Jesus. Oi, professora, cadê o patinho? Você não trouxe o patinho dessa vez para brincar? Quem assistiu o vídeo da aula anterior de terça-feira, a retrasada, né, vai ver que a professora Salete estava brincando com o patinho que eu ficava fazendo barulhinho aqui. Tudo bem? Glória a Deus. Aí, irmãos, nós estamos lendo o livro de Abacuque, estudando a transformação, a mudança, né? O que o Evangelho faz? A proposta do Evangelho é essa, que mediante a fé em Jesus Cristo, né, nós mudemos o nosso comportamento para agradar a Deus. Mas tem que ter fé para mudar, né? Aí, olha só, o Abacuque fixou sua esperança em Deus, pois ele percebe que Deus tem interesse nas criaturas. Ele é a fonte da alegria e a força do profeta. Deus é a fonte da nossa alegria e é a nossa força. Quando você descobre isso, você enfraquece o diabo. Porque o diabo vai querer fazer assim, não, peraí, eu vou te lembrar que você está doente, vou te lembrar que você está com problema no casamento, eu vou te lembrar que você está com as finanças ruins, sabe? Eu vou te lembrar que você está conseguindo aquilo que você está buscando. Aí você pega e quebra ele quando você fala assim, negativa, minha força não está nessas coisas, minha força está em Deus. Aleluia. Deus não muda, Deus não muda. Então eu posso confiar nele, eu posso me refugiar nele, eu posso ter a certeza nele, não nas coisas nem em mim e nem em ser algum, é nele. O foco é Deus. É por isso que ele vem falando que ele não muda. Eu não mudo, confia em mim, eu não desamparo. Eu continuo te carregando, eu continuo te sustentando.
Ah, mas eu estou doente aqui. Eu vou te sustentar até no seu leito de doença, até no vale da sombra da morte eu vou passar contigo. Fica tranquilo. É necessário que você passe por essas coisas. Tem um dia, uma noite de choro, mas tem um dia de alegria. Pode ficar tranquilo. Eu tenho planos de paz para você e não de mal. E eu vou te dar o fim que você deseja. Você pode não estar entendendo o caminho. Você pode não estar entendendo o meio. Mas eu vou chegar lá e você vai ficar feliz. Amém. É isso que ele está falando para a gente. E essa tem que ser a nossa certeza. É por isso que a gente vem se reunir na igreja, para ouvir Deus falar para a gente. Porque Ele sabe que você passou um dia difícil. Ele sabe que tentaram te atingir. Ele sabe que a sua tristeza é uma porta aberta para Satanás falar: está vendo? Você não vale nada, isso, aquilo. Isso é mentira. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. Como é que você não vale nada? Você vale a vida, o sangue derramado de Jesus Cristo, você vale muito. Nenhum ser humano sabe o valor que você tem, mas Deus sabe. Então é isso que tem que estar na tua cabeça, as coisas do alto. Porque no mundo jaz o maligno. E muita gente vai abrir a boca para ser porta-voz do inferno na tua vida. Então por isso você tem que estar com a palavra de Deus aqui, sabe? Para que quando vier uma palavra dessas, você vai falar assim: não, o meu alto refúgio, a minha força, a minha fortaleza é Deus. E eu estou guardada. Jesus falou: aqueles que o Pai colocou na minha mão, de maneira nenhuma, ninguém vai tirar da minha mão. Você acha que alguém pode tirar alguém da mão de Jesus? Tira não. Tira não. E é onde nós estamos. Coisa linda quando a Cláudia veio aqui na sexta-feira. Falou: pastor, eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus. Porque ela sabe que ali, onde nós estamos, é a fortaleza. Aleluia. Verdade. É o lugar onde ela vai receber todas as promessas de Deus. Porque Ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você. Para você, para mim, para todos nós. Para você, Aguinaldo. Você tem promessas, meu querido. E por causa das promessas, nós somos participantes da natureza divina. O apóstolo Pedro falou lá na segunda carta dele, capítulo 1, verso 3, 4. Nós somos participantes dessa natureza de ouro. Ouro na Bíblia é Deus, é a divindade, é a presença. E aí ele fala assim, Abacuque descobriu que ele foi feito para algo acima, quando ele fala assim: e me faz andar altaneiramente, verso 19 do capítulo 3, 3:19, Abacuque. Ele descobre que ele foi feito para algo que está acima. Isso não te diz respeito, não? Você foi feito para algo que está em cima. Sabe quem está em cima? Jesus Cristo, assentado junto de Deus, à direita de Deus. E nós estamos nele. Por isso nós estamos em Deus, porque nós estamos em Cristo. Nós fomos feitos para coisas de cima, do alto. E a gente tem que estar com isso na cabeça. Quando vier coisa de baixo, tentando dar rasteira, tentando alfinetar, como o Ademir falou aqui na introdução dele de domingo, dando uma aguilhada em nós, a gente lembra assim: eu fui feito para algo que está em cima, não para aguilhada. Aguilhada é para você, capeta. Não é para mim, não.
Sabe, você tem que estar consciente daquilo que você foi chamado para ser, porque é pela palavra que você vai destruir a argumentação diabólica. Você era uma coisa, mas não é mais. Abacuque, ele vinha com uma confusão, com uma dúvida, com uma incredulidade, mas nessa conversa que ele teve com Deus, Deus levou ele para um lugar acima das alturas onde ele estava. Me faz andar sobre as minhas alturas, me faz andar altaneiramente. Aí, as palavras do último parágrafo contrastam vividamente com aquelas do primeiro. Olha só. Me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, pés como os da corça, andar altaneiramente. Assim Abacuque foi da queixa à confiança, da dúvida à confiança, do homem a Deus. Ele permitiu que a natureza divina entrasse nele, tivesse lugar para que ele pudesse falar, abrir a boca e falar a palavra de Deus sobre ele. É isso que o Espírito Santo faz em nós, ele está fazendo nesse momento, ele está falando assim, aleluia. Ele tá passando uma vassoura naquilo que está construído aqui na nossa mente, limpando a casa, para que a gente possa receber a palavra dele e abrir a boca. Já aconteceu com você que você está orando e daqui a pouco você começar a falar coisas sobre a sua vida ou sobre uma situação que você esteja orando, que você sabe que aquela palavra não é sua, mas de Deus? Você deu lugar, o Espírito Santo veio, te lembrou a palavra, ele trouxe a palavra, você abriu a boca e disse, haja luz. Você criou. Nós somos co-criadores com Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo e Ele em nós pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Não está assim? Capítulo 15, verso 7. Então, nós estamos aqui para co-criar, criar junto, colaborar com a criação. Porque o que Jesus Cristo está fazendo, gente? Ele está restaurando todo o universo. Está criando de novo. Aquele Deus que criou do caos a ordem no início de Gênesis, Ele está fazendo de novo e está usando a gente, porque nós somos corpo dele. É a igreja, é Cristo junto com a igreja que está co-criando a criação. Meu Pai trabalha até hoje. Ele ainda está criando. Ah, mas ele descansou. Descansou, mas aquela obra acabou-se, virou um caos. E ele está fazendo de novo. Através de quem? Através de Cristo. Mas é Cristo sozinho? Não, é Cristo e a igreja. Quando nós abrimos a nossa boca, dirigidos pelo Espírito Santo, algo imensurável acontece nas estruturas espirituais, gente. A semana passada, eu falei, eu não gravei da semana passada, mas eu falei em física quântica, vocês lembram? Falou. Pois é. E o Evangelho, ele vai explicando, e a física quântica vai explicando, em parte, o Evangelho. Nós não temos segredo, o nosso pensamento não consegue manter segredo do universo, porque nós sentimos. Nós manifestamos as nossas emoções, os nossos pensamentos, e eles vão vibrando, atomicamente eles vão vibrando, e vão entrando em contato com outras forças do universo. Porque se você imaginar que nós pequenininhos aqui, fomos escolhidos para sermos corpo do Cristo, gente, quando Jesus estiver voltando, vai haver um pulso eletromagnético que vai dar uma esculhambada nas órbitas dos planetas, porque ele não
veio sozinho, ele já é poderoso, porque ele desceu da glória dele para se fazer um homem, nascido de mulher. Só que ele não é homem, a estrutura dele não é humana. E ele vem com milhares de anjos. Vocês acham que isso não vai mexer eletromagneticamente com eixo de planetas, com órbitas de planeta? Vai haver terremoto, vai haver maremoto, vai haver um monte de coisa, porque está tudo saindo do lugar, porque ele está se aproximando. O céu ainda está retendo ele, mas quando chegar o tempo determinado de todas as coisas estarem nos seus lugares aqui na Terra, aí o céu vai parar de reter e vai soltar. No que ele for soltar, tá? A vinda de Jesus, até tem um vídeo, né, na internet do pastor Jefferson Neck falando sobre pulsos eletromagnéticos da volta de Jesus. O pulso eletromagnético da volta de Jesus. Se vocês puderem ver, ele diz até o seguinte, que a telecomunicação, os satélites, acabou, né? Quando ele estiver voltando, não vai ter uma transmissão por satélite, não vai ter internet, porque tudo isso é física, tá? Tudo isso é energia, e as energias não vão segurar a onda que vem com esse pulsar eletromagnético da volta de Jesus. E aí ele está dizendo o seguinte, que os escolhidos vão ser arrebatados. Mas a Terra vai estar num caos tão grande, por causa desses... Quando a Terra sai do eixo, ocasiona o quê? Terremoto. Terremoto ocasiona o quê? Maremoto. Né? Então, muita gente vai sumir. E os corpos não vão ser encontrados. Então, aqueles que vão ficar, vão demorar um tempo até descobrirem que tem um pessoal que foi arrebatado. Eles vão estar sem comunicação de uma cidade para outra, de um estado para o outro, não vai ter telefonia celular, não vai ter transmissão de televisão, porque os satélites não vão estar funcionando. Porque foi uma força muito grande para Jesus, com toda a miríade de anjos que vai vir com ele, se aproximar da terra, porque ele vai ficar nos ares. E os anjos, de um lado a outro, e de um lado a outro, as pessoas na terra vão ver raios, fazendo assim. São anjos que vão estar vindo, buscando todos os escolhidos dos quatro cantos da terra. Aí, quando eles começarem a arrumar a telefonia celular, as telecomunicações e tal, quando eles começarem a arrumar os estragos, a gente vê os estragos, por exemplo, nas cidades norte-americanas, principalmente da Flórida, né, que sofrem muito com aqueles furacões, né? Indonésia, que sofreu com o tsunami, né? Desde 2004 eles sofreram essas que sofreram. A gente vê como é que fica Moçambique, né? Ficou um negócio assim, muito ruim para achar corpos ali. Quando eles voltarem à normalidade, aí, meus irmãos, eles vão descobrir. Não é que aquele povo daquele livro de capa preta tinha razão? Aquela crentalhada que andava com a Bíblia debaixo do braço, que ia para os cultos aos domingos, né? Que se guardava da corrupção do mundo. Cadê eles? Então, é necessário, para que a gente seja arrebatado, que a gente viva pela fé. O Abacuque, ele foi dos vales aos montes altos. Se o centro do Evangelho é a mudança, é a transformação, o livro de Abacuque, ele demonstra essa renovação evangélica.
que nós temos que viver. É por isso que eu falo assim, a gente não pode viver em função de campanha. A gente tem que se reunir porque a gente ama estar junto. A gente ama a comunhão da igreja. A gente ama quando nós nos reunimos aqui e o nosso Deus se agrada de cima e começa a falar conosco, começa a derramar as bênçãos. A gente está aqui porque a gente ama. Não é porque a gente vem buscar nada de Deus, não. A gente ama a Deus e nós amamos os nossos irmãos, nós amamos os próximos, porque Jesus mandou. Se a gente não fizer isso, a gente não entendeu a vinda, a morte e a ressurreição dele. A gente se ama. E amor não é afinidade, não. É amar o diferente. É amar aquele que não é amável. É amar o inimigo. E é amar o irmão da fé. Cuidar dele. Porque quando a gente faz alguma coisa assim, a gente está fazendo para Jesus. Porque você é o corpo de Cristo. Se eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de Jesus. Se você está cuidando de mim, você está cuidando de Jesus. E a gente tem que entender esse amor. É um amor, como o apóstolo Pedro fala assim, ardente, é de entranhas. Eu tenho que sentir esse amor pela igreja. Quem diz que ama a Jesus, mas não, a igreja não, porque sabe como é que é, né? Está cheio de gente. Não, você não ama Cristo. Você inventou um Deus na sua cabeça que não te incomoda, botou o nome de Cristo nele. Você tem que amar, você tem que olhar para essas pessoas, você tem que amar. Olha, quem ama não faz mal, né? A palavra de Deus lá em Efésios 5 fala do amor entre o noivo e a igreja, e ele usa o paralelo do marido com a esposa. E fala assim, o marido não faz mal à esposa porque ele não faz mal ao seu próprio corpo. Para mostrar o mistério que é, nós somos o corpo. Nós somos aquele pão. Nós somos aquele pão que nasceu exatamente quando Jesus morreu na cruz. E aí ele foi furado com uma lança por um soldado do lado, para o sangue dele cair na terra e purificar a terra. E fazer com que a gente aprenda a se amar. E aí, quando a gente crê nisso, essa mudança ela começa a operar quando a gente vai lendo. Olha, no centro da mudança e no centro desse livro está nítido esse credo da fé, que está lá no verso 2, capítulo 2, verso 4, né? Que o justo viverá pela sua fé. Para o profeta, a promessa é para proteção física em tempo de grande sublevação. Ele está entendendo isso. Ele está entendendo que, ele fala aqui, que quando a invasão que foi predita pelas forças estrangeiras se tornar uma realidade, o remanescente justo, cujo Deus é Senhor, cuja confiança e dependência estão no Senhor, ele será liberto. Ele viverá. Então não são essas afrontas que você está recebendo. Se você está em Cristo, você está guardado. Você só ouve falar. Deixa os cães latirem. Mas você não vai ser atingido. Não vai. Você tem que crer nessa palavra e não ver uma redoma de vidro te cercando e ninguém nunca te incomodando. Não! Sabe por que eles falam? Porque eles não conseguem te atingir. Aí eles estão tentando fazer como tentaram fazer com Neemias, né? Desce aí, vem se encontrar com a gente, vem se reunir aqui e tal, não sei o que, estão falando de você e tal, bababá, que você está querendo ser rei. Posso não, estou numa grande obra. Se eu descer, ela pararia. Por que eu iria descer? Neemias 8. Então a
gente tem que estar ligadinho nisso. Quando você recebe uma provocação, não é de uma pessoa, por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. É um demônio que está ali atrás, que está vendo que você está protegido, que você está num lugar alto, diferente do dele. Aí, deixa eu ver se ela desce aqui, deixa eu ver se ele desce aqui, deixa eu dar uma cutucadinha no outro. Vê se ele se aguala a mim. Hã? Vê se ele se aguala a mim. Não é? É. Deixa eu dar uma espetadinha, pisar no pé. Vamos ver. Ih! Agora vai rodar sua baiana? Roda mesmo. Ah, não acredito que você vai rodar baiana. Você tá frouxo, tá covarde. Isso aí é tudo tentativa para ver se você desce. Não, ó, seu trabalho não tá, como é que chama? Não tá prosperando não. Porque se estivesse prosperando, sabe como é que é, né? Estaria assim, estaria assado e tal. Fala assim, tô ocupado para você. Fala com a minha mão. Não tem um negócio desse? Discute aí com a minha mão. Fia, fala com a minha mão. Pois é, irmão. Não pode. A gente não pode dar confiança. Você não vê aqui, por exemplo, o maior exemplo é aqui nessa região onde a igreja é instalada. Vira e mexe, estoura um pipoco aqui. Vira e mexe, tem alguém brigando. Por quê? Porque a pessoa não se coloca em Cristo para entender que ela está num lugar alto, que aquilo ali não pode atingir ela. Aí ela pega e fala, você fez isso? Então venha. Bobagem. Não está entendendo que Cristo está falando assim, deixa isso para lá, a vingança é minha. A vingança é minha e vem na hora certa. Mas não é para você ficar pensando em vingança, você tem que amar. Amém. Você ama. Glória a Deus. Você ama e deixa comigo o resto. Aí, olha só. Aí, para os escritores do Novo Testamento, como Paulo, como o autor da carta aos Hebreus, essa afirmação de fé confiante, essa aqui que o Abacuque falou, mas o justo viverá pela fé, e não pelas circunstâncias, e não porque o problema foi resolvido, mas pela fé, né? Então essa afirmação, né, se torna uma demonstração do poder do Evangelho para dar a segurança da salvação eterna. E para Martinho Lutero, esse tema de Abacuque, porque o justo viverá pela sua fé, é o tema da carta de Abacuque, do livro de Abacuque. Para Martinho Lutero, esse tema de Abacuque se torna o tema da Reforma Protestante. Só fé, só Cristo, glória só a Deus, só Cristo, só pela fé. Porque nós somos salvos mediante a fé, né, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom do Espírito Santo para nós. Então é sobrenatural. Ah, como é que eu vou aceitar isso, aquilo, outro? Ah, pela fé. E não vem de você. Mas você já recebeu, usa essa fé. Vão dizer que você é louco. Mas a palavra da salvação é loucura para os que perecem. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios 1. Aí vão dizer que você não é nada, que você é vil. Aí no mesmo livro, no mesmo capítulo, 1 Coríntios 1, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são nada, as coisas vis para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. E você foi escolhido. Lembra de João, capítulo 15, que Jesus fala, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Gente, olha que privilégio, você foi escolhido. Você foi escolhido por Jesus Cristo. Está com tudo em muita prosa.
Você foi escolhido. E o diabo odeia isso, porque ele não tem perdão. Aí o que ele vai tentar? Fazer com que a sua mente fique confusa, usando pessoas e situações para que você ache, como Abacuque estava achando aqui, não, Deus não está mais na terra, não, a palavra dele não se encontra mais aqui, não é possível e tal. Não, filho, ele está contigo, você está nele. Glória a Deus. Aí, a aplicação pessoal do livro de Abacuque. Abacuque nos lembra que a pergunta por quê pode e deve ser feita. As pessoas falam, não tem que perguntar por quê, tem que perguntar para quê. Eles decoram uma frasezinha e começam a lançar como se fosse doutrina, e não é. Você quer falar bonito? Faz uma pregação expositiva da Bíblia. Que aí você vai falar a palavra de Deus, vai falar lindo, né? É isso que é falar bonito, é falar a palavra de Deus. Sabe? A gente pode perguntar por quê e deve perguntar por quê. As suas situações mandam que ele pergunte a Deus acerca do reino aparente da injustiça existente ao redor dele, no reino de Judá. O reino que deu origem ao rei Davi e a Jesus Cristo. Estava um caos, estava uma indecência só, uma idolatria, um troço de doido. Mas Deus corrige a quem ama. E a vara de Deus foi Babilônia para eles. Foram os caldeus. Aí, ele cria em Deus. Ele cria que Deus tinha uma resposta para o seu problema. As suas perguntas demonstravam a presença da fé, não a falta dela. Quando Abacuque começa o livro fazendo aquelas perguntas, mostra que ele tem fé em Deus. Para um ateu, a pergunta por quê não tem sentido, mas para um crente, a pergunta por quê encontra sua resposta definitiva onde, irmãos? Em Deus. Deus explica a razão de todas as coisas, então por isso nós perguntamos, por quê? E aí Deus fala o motivo. Paulo, o apóstolo, ele torna a afirmação de Abacuque, né, que o justo viverá pela fé, e ele toma essa afirmação e faz dela o centro do Evangelho. Por isso que eu perguntei, qual é o centro do Evangelho? Cristo? Não, é viver pela fé. É viver pela fé. Glória a Deus. Para que a justiça de Deus é somente atingida através da fé, para que a maneira correta de viver seja crer. Presta atenção nisso, isso é lindo. O autor desse estudo aqui, ele fala o seguinte, a justiça de Deus é somente atingida através da fé. Lembra, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Né? Para que a maneira correta de viver seja crer. Abacuque convoca todos os crentes em todos os tempos para crerem em Deus, para serem fiéis a Ele. E assim, fidelidade e fé é a mesma coisa. Tá? E assim, olha, encontrarem a vida do modo que Deus a fez para ser vivida. Deus fez a vida para ser vivida por meio da fé nele. Isso é que é viver realmente. Quem não tem fé em Deus está morto. Você entende isso? Quando nós manifestamos a nossa fé em Deus por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho para se crer no Deus que a Bíblia fala, no Deus de Jesus, no Deus de Israel, nós recebemos vida. É o modo de vida que Deus nos criou para viver. A vida de fé. Ele nos criou para viver essa vida de fé. E aí o diabo usa o mundo para fazer com que a gente viva pelas sensações, pelo que a gente vê,
pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente, né? Pelo paladar, as 3 formas de tentação de Eva, né? Pela sabedoria que a gente tem, que a gente adquire. Mas não, nós fomos feitos para viver pela fé, crendo. Os versículos finais dessa profecia de Abacuque ensinam que é possível se levantar acima das circunstâncias e até mesmo se alegrar nelas, através da visão direcionada para Deus. Quando você tira o olho do que está acontecendo e olha para o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, o Deus grande, o Deus das promessas, o Deus que cumpre promessas, as situações elas ficam muito pequenas. Gente, Estevão foi apedrejado e ele olhava para Jesus Cristo lá no trono e não sentia as dores, porque o que ele via era infinitamente maior do que as dores das pedradas. A ponto dele falar, perdoa-os. Que eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem falou isso também? O mestre, ele estava imitando o mestre. O mestre da cruz. Da cruz. Perdoa. Então, a gente está sendo chamado essa noite para mudar a maneira como a gente está vivendo. As responsabilidades do dia a dia, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sempre estão chamando muito da nossa carne, da nossa alma. Mas Deus está falando para nós essa noite. A vida que me agrada é a vida pela fé. Glória a Deus. Vamos, para a gente chegar ao final, vamos lá em Hebreus, primeiro 10:38.